Então, pessoal, finalmente, começando aqui, gravação iniciada. A gente vai falar hoje sobre a crise do software, que foi um fato histórico. Carol vai lembrar bem aí, porque a gente trabalhou sobre isso lá em APS. Foi um fato histórico que tem uma relação muito forte com a origem da engenharia de software, né? E nessa primeira semana, nesse desafio aí que a gente se propôs a trabalhar nessa disciplina, a primeira semana a gente vai falar sobre conceitos gerais, a gente já está falando, na verdade, sobre conceitos gerais, fundamentos da engenharia de software, né? Então eu queria que com o Mente aberto, o Mentimeter, eu queria que vocês inserissem esse código, ó, 70. Deixa eu só iniciar aqui o Mentimeter na minha tela, porque eu tenho que iniciar aqui para vocês verem. Então pronto, eu quero que vocês façam o seguinte: entre no Mentimeter e adicione esse código aí, 7023 56 00, tá? 7023 56 00. Vocês, todo mundo que conseguir abrir já me diz aí, tá? Apareceu essa imagenzinha com essa pergunta. Antes de responder, deixa eu conversar com vocês. Eu quero que vocês antes me digam se todo mundo conseguiu entrar. Deu tudo certo aí? Sim, sim. Então, eu peço para que você diga quais ferramentas você utilizaria para construir essa casinha de cachorro. Pode ser que algum de vocês diga: professor, eu não sei trabalhar com marcenaria, eu não sei trabalhar com ferramentas, né, com prego, com furadeira, com enfim, não importa, tá? Eu quero que você, utilizando as suas capacidades atuais, né, nessa área, você diga aí quais ferramentas você precisaria para construir essa casinha aí de cachorro. Podem responder. Eu quero que vocês coloquem 3 palavras que representam As ferramentas. ferramentas é qualquer material? Qualquer material que você acha que precisaria neste caso. Inclusive pode ser questões subjetivas, como por exemplo persistência. Só uma pessoa respondeu. Quero que todas as 4 respondam, tá? Martelo, prego, madeira. Serra, madeira, PVC, martelo, madeira, régua, martelo, prego. Inteligência. Falta mais uma pessoa. E aí? Vou esperar aí mais 5 segundinhos. Falta só uma pessoa. Tá, então vamos lá. Prego, serra, madeira, PVC, madeira, prego, martelo, lixa. Essa nuvem de palavras ela mostra aquelas que foram mais citadas maiores. Então, madeira respondeu a quarta pessoa. Foi a ferramenta, né, o insumo nesse caso, mais citado. Agora vamos para a próxima perguntinha, tá? Já apareceu aí na tela de vocês, eu acredito, a próxima pergunta. Quanto tempo em dias você precisaria para construí-la? Vamos lá, gente. Não tem direito de muita reflexão não, tá? Nosso tempo está curto.
Então pronto. A maioria colocou... Não, na verdade, cada um... A maioria colocou 2, né? Porque o 2 ficou com 2 dias, não ficou maior por causa disso. Porque alguém colocou escrito aí. Então 2 é o que o pessoal mais acredita que levará de tempo, né? Beleza. Agora o seguinte. Vamos aqui para este. Vocês vão ter que colocar agora outro código, tá? 23532843. Já é outro código, porque o Mentimeter, ele, a versão free, ele só permite 2 slides. Então tem que fazer essa gambiarra. Quais ferramentas você precisaria para construir esta casinha de cachorro? Veja que é uma casinha mais complicada, né? Mais complexa. Vamos lá? Quais ferramentas precisaria agora? Observe que é uma casa mais complexa. E aí? Manual, importante. Eu sou mais uma pessoa, vamos lá? Madeira novamente, né? Vamos agora para o próximo. Quantos dias você acha que levaria para construir essa casa? Então 5 foi o que mais utilizaram, mais informaram, né? Show! Agora para o nosso último Mentimeter. Aliás, penúltimo. Vamos lá. Eu quero que você me diga uma coisa. Tem que digitar esse código que está aqui, tá? 94969443. Quais as ferramentas que você precisaria para construir um programa Hello World na linguagem que você se sente mais apto para fazê-lo? Java, Python, aqui você mais tem afinidade. Quais são as ferramentas que você precisaria para construir um Hello World, ou seja, um Alô Mundo? Vamos lá? Teclado, terminal, Python. IDE, computador e a própria linguagem de programação. E aí? Mais 2 pessoas faltam responder.
Computador tá aí sempre nas respostas. Python, programação, mais uma pessoa. Vamos lá? Vamos lá então, passar de slide. E agora? Quanto tempo em horas você precisaria para construí-lo? Se você acha que é mais do que 24 horas, coloque a quantidade, tá? Mas eu quero que você diga, quanto tempo em horas você acha que precisaria para construir esse programa? E aí, gente? Vocês estão comigo, então? Eu tô achando que vocês não estão comigo, não. $30, 1 hora, 1 hora, 30 minutos, 10 minutos. E aí? Só isso? Tem uma pessoa que não está mais respondendo, né? Vamos lá, passar de slide. Aí acabou, né? Deixa eu ir para o outro. Aí agora eu quero saber o seguinte, para a gente finalizar essa introdução. Coloca o código 15003509 para responder agora quais as ferramentas você precisaria para construir um programa estatístico na sua linguagem preferida. Aqui eu coloquei a imagem do MATLAB. Então a gente vê aí que é um programa bastante complexo. Quais são as ferramentas que você utilizaria para isso? E aí, pessoal? Pense em aspectos subjetivos também. Exato, conhecimento estatístico, por exemplo. E aí, pessoal? Só uma pessoa mesmo? Informação, biblioteca, servidor, Python. Tá. E para a gente poder realmente finalizar agora, eu quero saber quanto tempo em horas. Em horas. Aí coloca só o valor numérico. 360 horas, se você acha que precisa de 360 horas. Né? Você acha que precisa de uma quantidade anual, coloca a quantidade referente em horas. 72 horas para construir um sistema complexo. Mais alguém? 1440. Que dá quanto? Quem foi que colocou esse? Ou botou um número ao léu aí, aleatório? 2 meses. 2 meses. 3.500, 720. Então, ok. Olha só.
A gente pode notar aí com essas simples perguntas, né? Que na verdade a gente não consegue construir um projeto simples, ou melhor dizendo, um projeto complexo da mesma forma como a gente constrói um projeto simples. A gente fez duas pequenas comparações, né? Uma casinha de cachorro e um sistema. Eu achei interessante que na primeira casinha alguém colocou inteligência. Né? Inteligência. É interessante, né? Porque esse conceito de inteligência, na verdade, ele é mais do que ultrapassado. Não sei se vocês já leram sobre as múltiplas inteligências, né? A gente hoje sabe que as pessoas, na verdade, elas não são mais inteligentes do que as outras. Elas têm inteligências diferentes. Então, uma pessoa pode ter uma inteligência relacionada a trabalho manual que outra pessoa não necessariamente vai ter, né? Uma pessoa pode ter uma inteligência relacionada a cálculos numéricos que outra pessoa não vai ter. É por isso que é importante a gente sempre trabalhar, né, as várias áreas de conhecimento de formação do ser humano. Desde de uma formação lógica, com uma formação humana, como também uma formação na parte de artes, porque tem pessoas que têm inteligência mais voltada para essa área. Mas por que eu queria focar também nesse tópico? Porque, na verdade, eu não sei quem colocou, só se pronuncie se você ficar à vontade, mas é porque eu acho que você, pessoa que colocou, pensou, sabe em quê? Em planejamento. Posso estar errado, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa, poxa, eu vou construir uma casinha simples como aquela. Quando eu li inteligência, eu pensei nisso. Poxa, será que essa pessoa não quis dizer que a pessoa tem que saber planejar? Porque não há, teoricamente, muita dificuldade em você martelar duas madeiras. Tem a dificuldade de você serrar, de você fazer todo aquele trabalho por trás da marcenaria, né? Mas há um aspecto muito forte de planejamento numa casinha simples como aquela. O que é que eu tenho que fazer primeiro, né? O que é que eu tenho que comprar para colocar? Eu vou precisar de cola, vou precisar de prego, né? E outra coisa que eu achei interessante, já na casa mais complexa, foi que alguém colocou o manual. E isso é muito interessante, né? A gente muitas vezes, quando compra algo, a gente vai logo para o manual. E vocês, não sei se vocês já perceberam, nos tempos atuais, cada vez o manual está sendo mais extinto. A gente compra um celular, por exemplo, um celular ele não vem com manual. A gente compra um computador, ele não vem com manual. Por quê? Porque hoje tudo está sendo construído para que seja aprendido de forma intuitiva. Alguém já percebeu isso? Que as coisas não estão vindo com manual? Pois é. E por que eu queria ressaltar essa questão? Porque isso tem tudo a ver com software, né? A inteligência, se a pessoa que colocou esse tópico queria falar sobre planejamento de fato, tem tudo a ver com software. Manual tem tudo a ver com software, né? Por quê? Porque a gente pode pensar sobre documentação de software. A gente viu a definição de software na aula passada e viu que software não é simplesmente um sistema funcionando. Software tem todo um arcabouço de conceitos e de questões que estão relacionadas à própria definição, inclusive a documentação do software. E para finalizar essa parte inicial, algo que me chamou a atenção foi: quanto tempo você levaria para construir a casinha? Teve gente que respondeu 1 dia, teve gente que respondeu 7 dias. O que é que a gente poderia fazer aí se nós fôssemos uma equipe de desenvolvimento de casas de cachorro para alinhar uma quantidade de dias para fins de planejamento? Uma pessoa respondeu que construiria em 1 dia, uma pessoa em 7 e 2 pessoas disseram que construiria em 2 dias, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Poxa, em uma situação conflituosa como essa, que eu tenho uma equipe de 4 pessoas, a gente pegou uma função aqui do sistema que um disse que resolvia em 1 dia, outro disse que resolvia em 7, é um número muito distante, embora 2 disseram que resolvia em 2 dias. Então a engenharia de software, ela define técnicas para resolver problemas como esse. Ela define questões relacionadas a planejamento de construção de software, ela define questões relacionadas à construção de documentação, que seria o manual, como também questões relacionadas a conflitos sobre resolução de requisitos.
Até aqui tudo bem? Vocês vão ficar caladas mesmo, porque eu acho que já deu essa época de ficar calada nas minhas aulas, né? Alguém quer fazer um comentário? Essa parte de tempo para construir algo depende de tudo, né? Depende Não é de, uma coisa fixa. depende de Tempo muitas de variáveis. desempenho, de tudo. Exato. Depende da própria aptidão das pessoas, né? Porque assim nós temos pessoas com diferentes aptidões numa equipe, né? E depende dos recursos que nós temos, depende de quanto o cliente está disposto a pagar, né? Também. Mas assim, eu queria trazer mais essa questão de focar na funcionalidade, numa questão específica. Por exemplo, chegou uma demanda para desenvolver um software. Então, esse tipo de conflito, de quantidade de esforço demandado, a engenharia busca resolver de alguma maneira. Tá, Andressa? Então, a gente percebe então que não é possível, né? A gente usar as mesmas técnicas, usar até o mesmo pessoal, posso dizer, porque depende das aptidões, para construir um problema simples, de um problema simples para um problema composto. E isso vai para tudo na vida, né? Desde um projeto de um casamento, que não deixa de ser um projeto, né? Um projeto de uma casa, né? Como até um projeto para um projeto de software, né? Então, quando a gente está pensando em projetar algo, a gente tem que levar em consideração a complexidade do que nós estamos para construir, para poder ver de que forma nós podemos atender aquela construção, né? Então, na área de software, o que a gente pode concluir é que a gente não tem condições de construir sistemas complexos de maneira informal. Porque é um produto de larga escala, é um produto que você produz com sua equipe, pode atender, né, normalmente atende vários usuários, né, várias pessoas trabalhando, usando aquele produto. Envolve muitas pessoas trabalhando na produção daquele produto. Pessoas muitas vezes distribuídas geograficamente, não no mesmo local, né? Pessoas que inclusive podem ser substituídas por outras pessoas. Então a gente desenvolve software com aquele pensamento de que, poxa, eu não sou insubstituível. Então tudo meu tem que estar documentado, tem que estar num repositório de código para que outras pessoas tenham acesso, né? Então a engenharia convencional, a engenharia de civil, a engenharia elétrica, a engenharia tradicional, que não a engenharia de software, pode até nos ensinar técnicas, métricas, padrões e metodologias para desenvolver os seus produtos. Ou seja, nós podemos pegar alguns conceitos aprendidos na engenharia convencional e aplicar na indústria de software. Mas o que a história tem nos mostrado é que essa aplicação simplesmente direta e na íntegra dessas técnicas, essas métricas, desses padrões, não resultaram em um sucesso esperado, tá? Primeiro é importante a gente entender, a indústria de software é diferente da indústria de hardware. O hardware, né, o dispositivo físico, um celular, por exemplo, você pode até seguir, aplicar técnicas, padrões aprendidos lá nas engenharias convencionais, na engenharia de produção, por exemplo, né? Mas um software tem características diferentes de um hardware, né? Então, por exemplo, a taxa de defeitos de um hardware era diferente da taxa de defeitos de um software. Esse gráfico, talvez Carol vai lembrar dele na disciplina de APS. Esse é um gráfico que demonstra o desgaste de um hardware, tá? Então, a gente chama esse gráfico de curva da banheira. Observe que a taxa de defeitos no início do gráfico, né, a taxa de falhas, estão bem altas, né? Esses defeitos, eles estão relacionados a problemas desde de projeto, né, do hardware. O celular saiu foi projetado de maneira errada, como um projeto de fabricação, um erro de fabricação, um erro
para um celular específico, né? Então esses defeitos eles caem, né, para um nível bastante baixo e aceitável, né, aqui no meio da curva, né? Mas à medida que o tempo passa, o fator tempo passa, um celular ele começa a ter desgaste novamente. Não somente fruto de um software desatualizado, de ficar devagar, mas especialmente, que é o caso do meu, de quedas, né? De poeira, de impactos, de vibrações, de danos ambientais, de danos contextuais do uso do celular. Ou seja, o hardware ele começa com o tempo a se desgastar, né? Já a curva de desgaste de software, olha como ela é diferente. É uma curva que ela não é suscetível aos males ambientais. Ela pode ser até suscetível a erros de informações passadas pelo usuário. O usuário passou a informação errada para um software e ele pode relatar um erro nesse sentido, mas os males, os desgastes relacionados àqueles que o hardware sofre, obviamente no software não tem. Então a curva de defeitos do software assume um formato bem diferente, né? O software ele é entregue com provavelmente, normalmente, erros, com defeitos, né? E à medida do tempo que ele vai sendo utilizado, esses erros e defeitos, eles vão sendo ou resolvidos pelo próprio usuário, que quando não é um erro, um defeito em um requisito funcional, por exemplo, o usuário sempre arruma alguma maneira de resolver, né? Então, sempre ele arruma alguma gambiarra para resolver aquilo lá. Mas quando chega num ponto que ele não consegue mais, ele fala para a equipe de desenvolvimento, olha, eu preciso que o software seja corrigido. Ou indo além disso, ele pode chegar para a equipe e dizer, olha, eu preciso que uma nova funcionalidade seja inserida no software. Eu percebi que aquilo que eu queria, e que eu disse a vocês que eu queria, na verdade não era exatamente o que eu queria. Agora que eu estou usando o software, isso é muito comum, tá? Agora que eu estou usando o software, eu percebi que eu preciso de uma funcionalidade a mais. Então, quando ele volta para a equipe de software, seja para inserir novas funcionalidades, seja para corrigir algum erro, tá? O que é que acontece? O que é que vocês acham? Carol, o que é que tu acha, já que tu assistiu minha aula sobre isso? O que é que acontece aqui, Carol? Como é sobre. O que acontece? Olha, o programa ele vai criando maturidade, mas quando ele volta para a equipe de desenvolvimento de software, o que acontece? Eu tenho uma inserção, tá, de novos erros. Novos erros são introduzidos. Então, esse processo ele continua sempre que uma nova alteração ou nova correção é requisitada. Então, a gente compara a curva de desgaste do hardware com a curva de desgaste do software. A gente percebe que o software ele se desgasta numa frequência diferente e por razões diferentes. Na verdade, pessoal, não é nem correto dizer que um software se desgasta. Eita, a chamada vai terminar em 10 minutos. Meu Deus, eu nem sabia que o Google Meet tinha isso, hein? É porque eu estou usando, sabe o que? O meu e-mail pessoal para isso. Eu vou terminar esse assunto e a gente vai voltar com a aula, tá? Então, olha só. Um software, não é nem correto dizer que um software se desgasta. Na verdade, a gente diz que um software se deteriora com o tempo, tá? Porque os hardwares eles vão evoluindo, o usuário ele vai amadurecendo, né? E o software não pode simplesmente parar no tempo. Então, qual a razão de ambas as curvas serem tão distintas? Eu acho que eu já respondi na minha explicação, né? O que é que vocês acham? Quem é que pode contribuir? É porque o software ele sofre mais impacto na questão de, como eu disse, o hardware ele vai estar ali, ele pode ter manutenção, mas ele vai ter sempre a mesma linha de trabalho. O software ele vai evoluindo, né? Uhum. Conforme o hardware muda, isso afeta o software. Conforme as pessoas vão mexendo mais, isso afeta o software.
exato, exato. Então, exatamente. A razão envolve aquela definição de software que a gente viu na aula passada, né? Então, na verdade, eu acho que na aula passada eu não falei sobre a definição de software, eu falei sobre a definição de engenharia de software, né? Então, Pressman, ele diz o seguinte, ó, software consiste em instruções, ou seja, programa de computador, código, né? Que quando executadas fornece o quê? Funcionalidades, características, funções e desempenho desejado. Ou seja, o código permite que atenda alguma necessidade do usuário através de suas características, suas funcionalidades. E respeitando, inclusive, uma propriedade de desempenho adequada. Mas o software consiste também em dois. Em estrutura de dados que possibilitam o programa manipular informações de forma adequada. É isso que garante um bom desempenho, né? Uma estrutura de dados para armazenar uma foto é diferente de uma estrutura de dados para armazenar o nome de uma pessoa, né? E essas estruturas de dados elas têm que ser manipuladas de uma forma que garanta um bom desempenho, né? E o software consiste em três. Informação descritiva, aí que entra aquilo que eu discuti sobre manual, sobre documentação. Informação descritiva tanto na forma impressa como na virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas. Então, compreende-se ainda mais quando a gente avalia as características do software. A primeira característica que a gente viu já foi de quê? De que um software ele não se desgasta, ele se deteriora, né? Então, vamos olhar mais algumas características para compreender mais ainda toda essa complexidade na definição de software. A maioria dos softwares é feito sob medida, em vez de ser montada a partir de componentes existentes. É bem verdade que, na verdade, isso vem mudando, né? Inicialmente, na indústria de software, sim, claro, softwares, eles vinham sendo feitos sob medidas. Mas não é o que a gente vê hoje no celular, no aplicativo de celular. A gente baixa o aplicativo aonde? Numa loja de aplicativos do Android ou da Apple, né? Então, na verdade, embora essa seja uma característica dos softwares que esteja na literatura, se você abrir Somerville ou Pressman, você vai ver ele citando como sendo a característica, mas a gente percebe que hoje isso vem se perdendo. Mas, Bruno, e aquela situação em que uma empresa contrata outra para desenvolver um software? Aí tudo bem, mas até aí isso está se acabando. Por quê? Por causa da tecnologia em nuvem, por causa da ideia de software as a service, software como um serviço. É muito comum, por exemplo, você ter um Dropbox, um Google Drive, que te fornece o serviço de armazenagem de arquivos. Aquilo não deixa de ser um software que você contratou, embora tenha sido de graça, né? E a mesma coisa funciona para empresas que contratam softwares de outras empresas, né? Eu quero um software para resolver meu problema aqui de ponto de venda no meu supermercado. Então, normalmente já se tem uma solução, né, para resolver isso, tá? Deixa eu só ver aqui quem. Beleza daqui, pessoal? Então, segunda característica. Deixa eu ver quantos minutos faltam para essa aula ser finalizada. Faltam 5 minutos. Quero tentar terminar essa parte de características. Então, software é desenvolvido, ele não é fabricado em um sentido clássico, né? Um software depende de pessoas, depende de criatividade humana, pode utilizar de diferentes abordagens de desenvolvimento. Como assim? Olha, um software ele pode seguir um processo diferente de outro software. Isso depende de várias questões, tá? Desde uma questão organizacional da empresa que está desenvolvendo, como também depende da complexidade do sistema, tá? Além de outros fatores. O cálculo do custo concentra-se no processo de engenharia, tá? Um software, o custo do software, que é algo difícil, inclusive, de se calcular, seu valor está muito baseado no processo de engenharia daquele software, tá? Para construir aquele software. Softwares podem fazer uso, podem acessar sistemas legados. O que são sistemas legados? São sistemas desenvolvidos décadas atrás, um período muito anterior do software em questão, e que ou têm sido modificados continuamente para se adequar às mudanças de negócio,
ou simplesmente são mantidos como estão, né, sem que ninguém mexa nele, e acessados por outros sistemas e bancos de dados. É muito comum isso. Por exemplo, COBOL, sistemas feitos em COBOL, uma linguagem antiga. É muito comum empresas que estão aí há muito tempo no mercado, seja uma empresa de transportadora de alimentos ou da área de logística, ou até um Banco Central do Brasil, tem um sistema, e isso é um fato real, o Banco Central tem um sistema lá, feito em COBOL, Fortran, não sei exatamente qual é, e aquele sistema é acessado pelos sistemas atuais. Ninguém mexe naquele sistema porque é um sistema que as pessoas veem que existe um risco para se mexer naquele sistema com um código em que poucos profissionais entendem. Então esse é um sistema legado. Quais são as características do sistema legado? Baixa qualidade, projetos não expansíveis, código difícil, né? E aí eu poderia citar inclusive poucos profissionais que sabem trabalhar em cima dele, documentação pobre, ausência de casos de testes, né? Dentre outros, tá? Então, por exemplo, um caso bem real nosso é o SWAP. O SWAP é o sistema mais novo do IF. Eu acho que vem aí sendo utilizado há cerca de 6, 7 anos. Mas antes disso, eu inclusive quando fui aluno do Q acadêmico. Fui aluno do IF usando o Q acadêmico, que era um sistema do IF e que até hoje há informações do SWAP que são obtidas pelo Q acadêmico. O Q acadêmico não morreu de fato. Pode ser que até agora já, mas eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás eu acessei e consegui acessar o Q acadêmico, né? Então há dados que foram obtidos do Q acadêmico. Há também as questões relacionadas aos níveis de complexidade do software, outra característica importante. Assim como um carro, eu tenho um carro básico e tenho um carro super complexo, super potente. Só que uma pessoa que dirige um carro básico vai saber dirigir, né? As técnicas são baseadas basicamente as mesmas. Um carro mais complexo. Em software isso não acontece. Nós temos desde um software básico, matemático, software em tempo real, software científico, enfim. Nós temos uma imensidão de características, né, que Somerville classifica dessa maneira, né? Pressman já classifica de outra maneira, que se você for olhar um por um, e eu vou deixar isso para que você faça quando estiver estudando, vai ver que são características, são níveis de complexidades muito semelhantes que ambos os autores definem. Um software, ele é maleável, tá? Deixa eu dar um pause aqui na nossa aula, tá? E eu vou fazer a chamada novamente e jogar lá no Slack. Só um minutinho, tá, gente? Vou desligar aqui a chamada, porque só falta 1 minuto. Vocês estão aí? Posso continuar? Sim. Então, um software, ele é maleável, ou seja, um software ele pode ser modificável, né? À toa que a curva do software, a curva de taxa de defeitos do software é aquela que eu apresentei, né? Então o software não somente é maleável, como muitas vezes é necessário que a gente modifique, é normal, é comum que a gente modifique um software. Um software, como eu já disse, depende da criatividade humana, né? Pessoas constroem software. Algoritmos dependem de criatividade humana. Sem a criatividade, sem pensamento de pessoas, né, não se faz software, né? Então, portanto, é importante a gente criar um ambiente em que as pessoas se tornem produtivas. É difícil de acompanhar o desenvolvimento do software. Então, as técnicas da engenharia convencional, elas não podem ser aplicadas nesse sentido aqui. Você não pode entrar na obra de um software, né? Então, a engenharia de software tem o objetivo de desenvolver softwares respeitando essas características. Então, esse termo surgiu a partir de um momento histórico em que se observou a necessidade de criação de técnicas, de métodos e ferramentas para a indústria de software. Então, o amadurecimento da indústria de software sobre essas características é que trouxe características, ou melhor, é que trouxe melhorias nos processos de desenvolvimento de software. Então, esse desenvolvimento acompanhou, né, e foi acompanhado por uma evolução dos softwares em vários aspectos, né? Então, por exemplo, o que é que você acha
que foi relevante entre a década de 50 e 60. O que é que vocês acham? Digam aí qualquer fato histórico dessa época. Marilyn Monroe, Elvis Presley, e aí? O que é que vocês acham que aconteceu tanto entre 50 e 60? Bora? Teve uma guerra. Boa, teve uma guerra, teve Chacrinha, vou chegar lá na guerra. Teve Tom Jobim, né? Teve um fato histórico aqui bem nosso. Brasília começou a ser construída, né? Brasília começou a ser construída. O Brasil ganhou seu primeiro campeonato mundial. Na verdade, não. Essa foto não é disso, não. Essa foto é da Copa do Brasil. Acho que foi 50. A Copa do Brasil. E perdeu pra quem? Quem é que sabe disso? Quem é que gosta? Olha que eu não sou muito afeito a assistir futebol, não. Mas esse fato aqui histórico eu sei. O Brasil perdeu em casa no Maracanã para o Uruguai. De 1-0, se não me engano, foi 2-1. Foi quando também a vacina da poliomielite ela foi criada, né? Isso aí gerou uma revolução aí na ciência, na questão das vacinas, né? Foi também quando foi criado a pílula, né? Do anticoncepcional. Teve também o quê? A guerra. Que guerra foi essa? Foi a guerra do Vietnã, não foi? Foi a guerra do Vietnã. Mas também teve um fato tecnológico bastante interessante. Quem é que sabe que cachorrinha é essa? Hein, gente? É Laika o nome dela? Laika. Exatamente. Foi o primeiro ser vivo, na verdade, a ir para o espaço, né? Ela morreu lá, né? Inclusive, foi o nome da minha primeira cachorrinha, Laika. É bem comum cachorro ter nome de Laika, né? Por isso. E também foi quando o DNA ele foi mapeado. Na verdade, foi descoberto. Ele não foi mapeado na década de 50 e 60. Mas ele foi descoberto. Foi descoberto que existia, né? Essa cadeia. Eu faço questão de colocar tudo isso por quê? Para que a gente possa entender onde é que a gente está no que diz respeito à evolução do software. Foi exatamente nessa década que o hardware começou a sofrer contínuas mudanças. O software, justamente pelo contexto militar da época, ele era visto como uma arte secundária, né? O hardware era mais importante do que o software. O hardware é que tinha um propósito geral. O hardware ele tinha o objetivo de resolver tudo, e o software ele era específico para cada aplicação. E obviamente naquela época software era desenvolvido para fins balísticos, para fins militares, para fins estatísticos, matemáticos, né? Não existia essa ideia de computador pessoal. Já entre a década de 60 e 70, finalzinho aí, um pouquinho depois de 70, nós tivemos a inauguração de Brasília, né? A famosa foto aí de JK. Não sei se alguém aí de vocês já chegou a ir a Brasília. Tem uma estátua dele, né? Exatamente segurando o chapéu. Foi também a época em que o homem foi para o espaço, e não somente para o espaço, mas foi para a Lua também, né? Foi a época da construção do Muro de Berlim, né? Mas também foi a época em que os Beatles lançou seu principal álbum, assim como... Quem é esse camarada aqui? Quem é que sabe? É Jimi Hendrix, é? Acho que é, né? Mas também foi uma época sombria aqui no país, né? Foi quando em 64 houve aí o golpe militar, né? O regime militar, e a gente teve início à ditadura. Mas também foi o ano do tricampeonato do Brasil, que atuou aí com Pelé, né? Foi o ano em que os Estados Unidos, através especialmente do seu líder I Have a Dream, né? Aquele discurso em que ele... Caramba, deu branco agora o nome dele.
Me ajudem. Vamos, gente. Tá aqui. I have a dream. Martin Luther King. Rapaz, como é que eu esqueço o nome de Martin Luther King? Para vocês verem. Então aqui foi quando os negros eles conseguiram, de fato, olha só como é uma história recente, né? Foi na década de 60, de fato, ter todos os direitos de qualquer cidadão. Mas também foi na década em que Martin Luther King foi assassinado, né? Foi também quando o homem foi à Lua, né? E foi quando, especialmente, a internet foi de fato criada, a ARPANET, né? Pois bem, então foi em meio a esse contexto que vocês estão vendo aí, que com a evolução da tecnologia surgiu o quê? Os sistemas baseados em computador, os computadores pessoais, né? Na verdade, os computadores pessoais foi na década de 80, mas os sistemas começaram a ser baseados em computador, onde passou a ter multiprogramação, sistemas de multiusuários, técnicas interativas, não era simplesmente mais aquela ideia de só se trabalhar com hardware sem uma saída do usuário mais interativa. Foi quando os sistemas passaram a ter, justamente por essa interatividade, a ter sistemas em tempo real. Foi também quando surgiu a ideia de banco de dados, né, e foi criado o primeiro SGBD, ainda utilizando o modelo em rede e não modelo relacional. E também a ideia de bibliotecas de software. Então, foi na década de 40 a 60 que os computadores saíram aí da ocupação de grandes salas contendo válvulas, né, sendo pesados, computadores basicamente compostos por dispositivos físicos, né, sem um software, sem algo abstrato, né. Na segunda geração, onde as máquinas elas passaram a ser 10 vezes menores, né, com os transistores passaram a ter menos aquecimento para poder ir para a terceira geração, onde os circuitos passaram a ser integrados e nós passamos a ter computadores finalmente menores e pessoais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu comecei a aula, eu disse que a aula ia ser sobre o quê? Quem é que lembra o tema da aula? Quem é que lembra? Engenharia de software. Crise do software. Crise do software. Crise do software. Ou seja, tudo isso é o contexto da crise do software, né? Beleza, mas o que é a crise do software? A crise do software foi um período em que se observou um conjunto de problemas na indústria de desenvolvimento de software que os caras viram que estava começando a fugir do controle deles, né? Então, foi em meio a todo esse contexto que o que vocês têm que entender é que o hardware ele sempre foi mais importante do que o software, ele sempre recebeu mais atenção, investimento e enfim. E o software não, mas chegou um ponto em que os hardwares evoluíram muito e os softwares não estavam mais conseguindo evoluir, a gente estava precisando de softwares que tivessem um desempenho adequado, que fossem confiáveis, mas não somente isso. Uns softwares que fossem entregue dentro de uma estimativa de prazo, né? A entrega de software sofria anos de atraso, o mesmo para custo, né? Quando na entrega do software é muito comum um software ser entregue com um valor a ser pago muito maior do que o programado e muitas vezes sem funcionar, sem atender o que era esperado, ou seja, os softwares tinham uma qualidade muito baixa quando entregue, tá? Era um produto que não tinha possibilidade de se manter, tinha uma manutenabilidade bastante complexa, tá? E para finalizar, o cliente sempre saía insatisfeito, né? Então, como resultado dos problemas de 1 a 4, o cliente saía insatisfeito. Então, os custos de hardware caíam justamente porque os hardwares estavam cada vez
mas usando equipamentos, dispositivos, insumos que eram mais baratos, né? Quando chega no circuito integrado, a gente tinha saído lá das válvulas. Então, os hardwares estavam mais baratos, eles estavam cada vez mais rápidos, né, com desempenho melhor, mas o software ele vinha numa inversão exponencial desses valores, dessas questões, né? Estavam caros, desempenho ruim, entregues fora do tempo, entre outros. Então foi meio a tudo isso que uma cúpula da OTAN, né? A gente hoje sabe bem o que é a OTAN por causa da guerra na Rússia e Ucrânia, né? Mas pense bem, a OTAN ela foi criada, não sei se vocês já estudaram a respeito, justamente depois da Segunda Guerra, na verdade durante a Guerra Fria, né? Com o objetivo, acho que é isso mesmo, espero não estar enganado, com o objetivo de frear o crescimento da Rússia para não tivesse um problema de ter uma União Soviética como era antigamente, né? Então, foi exatamente na Guerra Fria. Então, o que aconteceu? A OTAN é uma organização que defende interesses dos países que, porventura, podem ser mais impactados por uma nova União Soviética, né? Eles também tinham cúpulas relacionadas, eles têm, na verdade, algumas comissões relacionadas a algumas áreas que podem ser interesse desses países. Uma dessas áreas são as engenharias, né? Então, em meio a toda essa crise, ocorreu essa conferência em 68 da OTAN, onde foi discutido todos esses problemas. O que eu quero que vocês entendam é que isso é um fato histórico importante. Por quê? Porque é desse fato histórico que a engenharia de software não somente surge, mas que é dada a devida importância a essa área de conhecimento, né? Então, em 68 é quando nasce a engenharia de software. O termo é cunhado, né? E, inclusive, eu coloquei na aula passada a definição de engenharia de software, que foi uma definição que foi resultante dessa reunião. A gente vê que essa própria definição ela evoluiu e o I3E, que é hoje uma organização de padrões e normas, tem uma definição muito mais robusta e que representa melhor. Vocês têm que ver a aula passada, tá? Então, como conclusão, os caras perceberam o seguinte: olha, as técnicas que nós estamos utilizando até aqui não tem dado certo, né? Nós precisamos de novas técnicas por diferentes razões, porque hoje os sistemas são mais complexos. Hoje os hardwares são muito mais potentes do que antigamente. Hoje existem novas tecnologias de informação, de comunicação. Que tecnologia de comunicação que passou a existir já naquela reunião? O que vocês acham? Qual foi a tecnologia de comunicação que passou a existir ali? Hein, pessoal? Vamos, gente. Vocês estão aí ou não, hein? Será que caiu aqui? Deixa eu ver. Vocês estão comigo, pessoal? Pois não parece, Carol. Me ajude. O que é que vocês acham? Qual foi a tecnologia de comunicação que surgiu? Olha só. Aqui, ó. Qual foi a tecnologia? Olha o meu mouse aqui mexendo. Foi o quê? A internet, né? A internet. Isso, a internet. Tá? A internet, ou seja, pensa só, no mundo, é porque vocês são novinhos, né? Mas eu peguei o mundo de surgimento, de popularização da internet, né? Na década de 90, a gente viu aí a internet começar a ser popularizada. Então, antes era o quê? Era telefone, né? Telefone, esse negócio de celular. Foi na mesma época que a internet começou a ser popularizada. Telefone fixo, telegrama, rádio, como o Carol disse, correios, mandar carta. A gente mandava carta, era comum. Um parente que mora em Brasília mandar uma carta, né? Então, pensa só, os caras estavam em 68 e vendo que a internet, que tinha deixado de ser
algo militar, ia começar a ser utilizado por pessoas leigas, como eu e você, por pessoas que não faziam parte do governo, por pessoas que não eram militares. Então, eles percebiam o potencial que a internet tinha de trazer uma revolução já naquela época. Claro, não tenho a mente que hoje, né, a gente poderia imaginar que eles tivessem no que diz respeito até onde chegamos, né? Mas eles já vislumbravam ali que a internet ia trazer certa revolução para o desenvolvimento de hardware e, por que não, para software. A começar também pelo desafio das interfaces com o usuário. Como eu disse, né, ao longo da aula, as interfaces passaram a ser interativas justamente nessa época. Então, como resultado, a gente pode concluir que não existe uma abordagem ideal de engenharia de software, né? O que era preciso era a definição de noções fundamentais de processo, de como desenvolver um software, mas também de como organizá-lo, né? Então isso é feito através de processos, métricas e ferramentas. Gente, isso a engenharia de software hoje, ela é uma área de conhecimento que ela consegue atacar as diversas áreas da indústria de software, né? Desde a questão do próprio processo em si, como do uso de ferramentas, como estimação de prazos, de negociação de requisitos, e como o próprio desenvolvimento em si, programação, algoritmicamente falando, né? Então, a não preocupação com essas questões podem causar sérios problemas, né? Então, por exemplo, esse aqui é um famoso desastre radioativo que foi causado por erro de sistema, né? Um número grande de pessoas, não lembro agora, 10, se eu não me engano, foi 7 pessoas, morreram por causa de um erro do sistema numérico. Na época que o sistema foi programado, dessa Terac 25, os caras cometeram um erro de conversão de hexadecimal para binário que como é que chama? No exame, ao longo do exame, o paciente acabou recebendo doses de radioatividade que matou o cara na hora, né? Esse é um exemplo, mas tem outros, como por exemplo, o primeiro lançamento do Ariane 5. Isso aqui foi na década de 90, se eu não me engano. Ariane 5 é um lança-foguetes, né? Então, no primeiro lançamento dele, por um erro também de base numérica, né? Minto, agora eu percebi que eu cometi um equívoco aqui. Na verdade, o erro de base numérica foi no Ariane, aqui não foi. Aqui, nessa Terac 25, foi um erro de falta de teste. Me lembrei agora. O sistema não foi definitivamente testado. E a engenharia de software define técnicas de testes de software, né? Então, como ainda era uma área não madura de conhecimento, né, aconteceu o que aconteceu, né? Então aqui eu não vou colocar o vídeo todo, vocês vão assistir depois, mas olha só, é um veículo não tripulado, né, mas que foi investido aí milhões de dólares, mas o que acontece? Depois de 1 minuto, não lembro agora o quanto, olha, o que acontece? Ele se deteriora nos céus, né? Então esse foi o primeiro lançamento, e aqui sim, para me corrigir, foi um erro envolvendo base numérica, tá? Então, e essa figurinha aqui, Carol vai lembrar bem, para a gente finalizar a aula, é uma figurinha que resume a engenharia de software, né? Melhor, que resume a crise do software. Aqui seria, por exemplo, uma imagem que descreve como o cliente explicou o que ele queria. Olha, eu quero um balanço na árvore que tenha 3 degraus. Aí o líder do projeto entendeu o seguinte, entendeu que ele queria isso. O analista planejou dessa maneira. O programador codificou assim, ó, com algumas gambiarras, e ainda assim sem funcionar. Os testadores receberam isso aqui, ó. O que é isso? Eles receberam poucos casos de teste,
o código ineficiente para poder testar. Já o cara que vende o produto, olha como ele vendeu, olha, essa poltrona super, hiper, mega confortável. E veja o que o cliente pagou, ele pagou o preço de uma montanha russa. Aí você diz, Bruno, qual era um grande problema da crise do software? Falta de documentação, olha como o projeto foi documentado, né? E na hora da instalação, de operação do cliente, olha só, primeiro dia de instalação, a equipe que instalou só uma cordinha, disse que passava lá daqui a 3 dias para instalar o resto, né? Como o sistema foi suportado, ou seja, os caras, além de não ter dado suporte nenhum, cortaram a árvore, né? Quando o cliente precisou de ajuda. E quando é que o sistema foi entregue? Na estação seguinte, tá? E na verdade, o que é que o cliente precisava? Ele precisava só de um balançozinho com o pneu, já resolvia o problema dele. E isso é um grande X da questão, que a engenharia de software ajuda. Muitas vezes nem o próprio cliente sabe explicar o que ele quer. É muito comum na análise de requisitos a gente perceber que o cliente está entendendo o que ele quer, tá? Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida vocês ficaram? Alguma dúvida? Andressa, não. Carol, muito interessante. Pois é, eu também acho particularmente muito interessante. É um pouco teórico, né? Mas faz parte, né? Camila, não. Assunção, alguma dúvida, Assunção? Assunção? Não tá por aí? Então, gente, amanhã eu vou passar o material textual para vocês, tá? Para que vocês leiam. Eu já passei o capítulo 1 de Pressman e, como eu já conversei com vocês, a gente tá com um cronograma bem apertado, tá? Eu tô dando um gás aqui para tentar trazer um material que seja atrativo, né? Mas não somente atrativo, mas que seja um material que traga conhecimento para vocês e vocês possam aprender sobre o que vocês pediram para aprender naquela análise diagnóstica, tá, pessoal? Então é isso. Até segunda-feira no encontro assíncrono, né? E amanhã eu vou passar o material. Um abraço, tchau, tchau, bom final de semana, boa noite. Até, professor, boa noite. Boa noite.